Olá, pessoal! Meu nome é Juliane e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre formalização de negócios. E eu gosto muito de falar sobre esse tema porque eu sou advogada, eu trabalho ajudando os negócios a se estruturarem e eu também sou empreendedora. Então, eu passei por essa jornada de precisar abrir e estruturar o meu próprio negócio. Eu sei quais são as dificuldades que existem no dia a dia da condução de um negócio. Por isso, é muito legal para mim compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu tenho com vocês. E eu quero começar contando uma história que aconteceu comigo logo que eu abri o meu próprio negócio. Eu pedi demissão da empresa em que eu trabalhava para poder iniciar o meu escritório e eu já tinha contato com um potencial cliente, né? Esse cliente falou assim: Olha, Ju, quando você abrir seu escritório, eu vou querer trabalhar com você. Porém, aqui na empresa, a gente precisa que seja emitida nota fiscal. Então, é importante que você se organize de uma maneira que você possa cumprir com esse requisito. Eu falei, ok, tranquilo. Fui atrás para ver como que eu faria para emitir nota fiscal e eu descobri que se eu não tivesse um CNPJ, para emitir nota eu teria que fazer uma coisa que se chama RPA, que é o Recibo de Profissional Autônomo. Só que quando eu emitisse esse RPA, eu teria que pagar 27,5% de imposto. Ou seja, quase um terço do pagamento que eu recebesse iria virar imposto. É um valor muito alto, né? E se eu tivesse CNPJ, o imposto caía para 4%. Olha que diferença absurda. Então, eu realmente abri um CNPJ, porque daí eu pude emitir nota fiscal pagando um valor de imposto bem mais baixo. E essa é uma das primeiras vantagens que a gente vê pelo fato de ter um CNPJ. Você consegue ter uma carga tributária muito melhor, tá? Sem contar que quando você tem realmente uma empresa aberta, um CNPJ, isso passa uma impressão muito mais profissional para os clientes que você vai atender. E se você for trabalhar com clientes que são um pouco maiores, eles vão ter realmente a impressão de que você se preocupou em organizar. É um negócio que realmente passa mais confiança, tem uma estrutura mais profissional, tá? Outro ponto importante: muitos negócios acabam se inscrevendo em editais. Pode ser um edital do governo que está chamando gente para trabalhar com eles, podem ser editais de incentivo à cultura, enfim, editais de outras empresas que estão buscando fornecedores. E na maioria das vezes, para que você possa participar desses editais e conseguir a chance de ser um fornecedor, você vai precisar ter CNPJ. Então, outro ponto importante, outro motivo importante para você se preocupar com essa formalização, ok? Banco também costuma ter condições diferenciadas. Existem algumas linhas de créditos específicas para pequenos negócios, com parcelamento maior, com juros menores, e para você conseguir esses benefícios, você precisa ter CNPJ, tá? E daí muitas pessoas pensam assim: ok, entendi que eu tenho que ter um CNPJ, mas eu faço uma MEI ou eu faço uma limitada? Que são os dois tipos mais comuns para quem está começando um negócio. Vamos entender então a diferença entre essas duas modalidades. MEI significa microempreendedor individual. Olha o nome, individual. Então o nome já diz que é algo criado para quando você vai trabalhar sozinha, sem ter sócios. Se você pretende ter sócios e todos os sócios vão fazer parte do negócio, todos os sócios vão ser donos do negócio, é importante que você abra uma limitada. Outra coisa, MEI tem um limite de faturamento. Você pode ganhar até R$ 81.000 por ano, porque é uma modalidade de empresa pensada para quem está começando. Se você começa a ter faturamentos maiores que ultrapassam esse limite, não pode mais ser MEI, você vai para limitada. Terceiro motivo, na MEI você pode contratar só uma pessoa. Se você quiser contratar mais pessoas, se o seu negócio for mais complexo e precisar de mais ajuda, tem que ir para limitada também. Além disso, a MEI tem uma lista de atividades específicas. Então, você só pode ser MEI se a atividade que você desenvolve estiver nessa lista. Essa lista geralmente tem atividades que são assim mais manuais, mais operacionais. Quando a gente fala de atividades que geralmente tem um órgão regulamentador, atividades mais intelectuais, como, por exemplo, o trabalho na área da saúde, já não tem mais como você ser MEI, tá? Tem que ser uma limitada também. Então, essas são as principais características entre esses dois tipos de empresa. É importante você entender qual que é a tua realidade para ver se vale mais a pena ter uma MEI ou se vale mais a pena ter uma limitada, certo? Vamos agora para um outro assunto super importante quando a gente fala sobre formalização, que é a questão da sociedade.
Se você pretende ter uma sócia ou um sócio, é extremamente importante que vocês alinhem direitinho como as coisas vão acontecer. E, gente, pela experiência que eu tenho, isso costuma dar muito problema, porque as pessoas não conversam. Não é porque uma pessoa é sua amiga e vocês se dão super bem, que vocês também vão conseguir desenvolver uma sociedade harmônica. Sabe aquela frase? Amigos, amigos, negócios à parte? Ela é muito verdadeira, tá? Às vezes você se dá bem com a pessoa conversando, dando risada na vida pessoal, mas para organizar um negócio e fazer ele acontecer, será que vai funcionar? Porque uma empresa, ela é criada com o objetivo de você desenvolver uma atividade e ganhar dinheiro. Para que isso aconteça, muitas coisas precisam ser feitas. Você tem que pensar no marketing, você tem que pensar no comercial, você tem que estruturar o produto ou o serviço, enfim, tem várias coisas. A pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: essa pessoa que vai ser seu sócio ou sua sócia, ela consegue desenvolver alguma dessas atividades? Ela sabe fazer alguma coisa? Ou mesmo se não souber, é alguém que consegue se virar, estudar e fazer acontecer? É isso que a gente tem que prestar atenção. Então, eu quero fazer um exercício com vocês agora, tá certo? Pense no seu cenário, na sua relação com o seu sócio ou sua sócia, e eu vou fazer aqui algumas perguntas para que você veja o cenário do que acontece aí na prática com você e responda esses pontos, tá? São algumas dicas de alinhamento para que você realmente tenha uma relação legal com o seu sócio. Se for necessário, você pode pausar o vídeo, tá? Escuta a pergunta, pausa o vídeo e daí reflete sobre como que é a realidade aí no teu negócio, tá bom? Primeira coisa, você tem clareza do que a tua empresa vende exatamente? Parece que é uma pergunta óbvia, mas não é, tá? Muitas pessoas têm noção de qual é o produto ou o serviço, mas quando você para entender os detalhes que estão ali na entrega desse produto ou desse serviço, cada sócio vê isso de uma maneira, ou mesmo uma pessoa só não tem clareza de quais são todas as etapas necessárias para fazer a coisa acontecer. Então, pense nisso. Passo a passo, o que é necessário acontecer para que eu consiga entregar o meu produto ou o meu serviço, tá? Segunda coisa, entendi o passo a passo necessário. Quais são as atividades que estão relacionadas com a entrega desse meu produto e desse meu serviço? O que é necessário fazer em termos de marketing, em termos de comercial, em termos de administrativo, em termos de formalização do produto ou do serviço, estruturação desse produto ou desse serviço? Veja muito bem quais são todas as atividades que precisam ser feitas. E aí você vai pensar, quem vai fazer o quê? Entre os sócios, quem fica responsável por o quê? E dividam as atividades. Parece que é óbvio, mas de novo, não é. Eu já vi muita briga de um sócio ligar para mim e falar: Ju, meu sócio não faz nada, não quero mais trabalhar com ele. Passa 10 minutos, o outro liga falando a mesma coisa. Ju, meu sócio não faz nada, não quero mais trabalhar com ele. Aí eu fui entender o que estava acontecendo. A empresa tinha 5 atividades para serem feitas. Os dois estavam fazendo a mesma atividade e o resto estava sem ninguém fazer. E as pessoas não conseguiam se comunicar para organizar isso, tá? Então, parece que é óbvio, mas não é. Conversem para ter uma boa divisão de tarefas, tá certo? Como que vai ser o investimento nesse negócio? O sócio ele vai colocar só dinheiro, só serviço, vai colocar os dois, como que cada um vai investir? E se for decidido que o sócio vai entrar investindo serviço, ele estiver lá trabalhando no dia a dia, se acontecer alguma coisa e esse sócio resolver sair da empresa porque ele não quer mais trabalhar, como que vai ser esse procedimento de saída? Ele tem direito a receber alguma coisa? Não tem? Continua tendo participação na empresa? Não continua? Como que isso vai ser? Entendam, porque essa questão de encerramento da sociedade costuma dar muito problema, tá? Situações que eu já vi. A divisão da empresa era metade para cada um, 50-50 para cada sócio. A pessoa trabalhou durante 3 anos e depois falou: não quero seguir trabalhando porque eu tenho outros planos da minha vida, então eu não vou ficar mais aqui no dia a dia, mas eu quero continuar tendo 50% da empresa porque eu fiquei 3 anos investindo esforço aqui, então eu tenho direito a manter isso. E daí deu uma confusão, porque quem estava saindo queria continuar tendo 50%. E quem ficou queria que a pessoa perdesse tudo. Não tinha nada combinado antes. Como resolve o problema? Então, esses são pontos que vocês precisam alinhar antes direitinho para garantir que realmente a relação entre todo mundo seja harmônica, certo? Terceiro ponto de formalização. Vamos falar rapidamente sobre registro de marca. Você vai divulgar o seu produto ou o seu serviço para que várias pessoas conheçam isso, comprem. Então, você tem uma marca. Marca é o nome ou a identidade que identifica ali o seu serviço.
Se você não tiver exclusividade de uso dessa marca, se mais de uma pessoa usar a mesma marca para identificar um serviço parecido com o teu, isso vai dar confusão. Caso prático que eu já vi aqui no escritório, uma pessoa me ligou falando assim: Ju, eu trabalho com artesanato, eu tenho um fornecedor que me entrega madeira e ele não quer mais vender para mim, falando assim que eu tô dando muito calote e ele não quer mais vender. Só que eu tô com todas as contas em dia. Então eu fui investigar e eu percebi que tem uma outra empresa que faz a mesma coisa que eu, usa o mesmo nome que eu, e essa outra empresa tá dando calote em geral. Eu tô ficando queimado no mercado por uma coisa que não sou eu que tô fazendo. É por isso que você tem que ter exclusividade de uso da sua marca. E para ter essa exclusividade, você tem que registrar ela no INPI. Sem o registro, você não tem força jurídica para afastar pessoas que estejam usando a mesma marca que você. Então, esse ponto é muito importante. E por fim, vamos falar rapidamente sobre contratos. Tem muita gente que tem resistência a fazer contratos. Eles acham que o contrato é um excesso de burocracia, o contrato significa que você não confia na pessoa, e não tem nada a ver, tá? O contrato ele serve para evitar que os problemas aconteçam. E se por acaso acontecer um problema, o contrato vai te ajudar a resolver com muito mais facilidade, tá? Além disso, o contrato serve para que haja um alinhamento de expectativa entre as partes. Imagina, por exemplo, uma pessoa que trabalha fazendo gestão de redes sociais. Aí ela vai, faz a venda ali para o cliente, e na cabeça de quem vendeu, ela vai entregar 2 posts por semana, e é isso. Só que na cabeça de quem contratou, essa pessoa está achando que todo dia vai ter post, que também vai ter edição de vídeo, que também vai responder quem mandar mensagem no inbox e que também vai ter tráfego pago. Cada um está com uma expectativa diferente. Isso vai dar problema, tá? Por isso que o contrato precisa prever direitinho o que você está entregando e como que vai ser a sua relação com o consumidor. Vamos fazer mais um exercício aqui rapidamente, tá? Pensa no cenário do seu negócio. De novo, se você quiser, pausa o vídeo conforme eu for falando aqui as perguntas para que você possa refletir sobre como as coisas acontecem na tua realidade, tá bom? Então, primeira perguntinha que eu quero que você responda é a seguinte: considerando o produto ou o serviço que você entrega, o que está incluído e o que não está incluído? Se o cliente pedir para você tirar alguma coisa ou colocar alguma coisa a mais, é fácil fazer essa mudança ou é algo que vai dar muito trabalho, vai trazer custo adicional? Você precisa já entender isso antes para conseguir mostrar para o seu cliente o que faz parte, o que não faz parte. E se o cliente começar a pedir mudanças, às vezes no embalo, para não perder o cliente, a pessoa fala: ah, tudo bem, eu faço essa mudança, eu faço essa mudança. Só que depois, na hora de entregar, você vai se complicar, porque não é uma coisa fácil de se fazer. Então, tem essa visibilidade antes. Segunda perguntinha: qual é o prazo e o formato de pagamento? Porque muitas vezes você precisa de um fornecedor para organizar suas coisas e entregar para o cliente. Então é necessário que o cliente pague um sinal antes, porque senão você não consegue pagar para o seu fornecedor. Para quem faz serviço, eu já vi também a pessoa cobrar um sinal para reservar a agenda. E daí, se por acaso o cliente não aparecer, esse sinal não é devolvido. Então, entendam como que esse pagamento tem que ser estruturado para que você tenha condições de entregar o seu produto ou seu serviço sem se prejudicar. E deixe essas regras claras para o cliente desde o início. E por fim, vamos pensar nas regras de cancelamento, que isso também é babadeira, costuma dar muita dor de cabeça, tá? Fale para o cliente qual que é por quanto tempo que esse serviço vai ser desenvolvido, ou qual que é o prazo para a entrega do produto, e se a pessoa resolver cancelar antes da hora, quais são as regras de cancelamento? Como que funciona? Voltando naquele exemplo que eu falei, da pessoa que é social media, que faz os posts. Geralmente, essa pessoa recebe um pagamento mensal. Então, você conta com aquele dinheiro entrando na sua conta todo mês. Se por acaso o cliente do dia para a noite fala, não quero mais trabalhar com você, isso vai te dar uma dor de cabeça. Então, é interessante ter pelo menos um aviso prévio de 30 dias para você conseguir se organizar e só depois disso realmente acontecer o cancelamento, tá? No caso de produto, você já postou o produto, você está ali enviando, o cliente resolve cancelar, como que funciona? Tem algumas regrinhas de direito do consumidor que tem que ser respeitadas também, mas é importante você parar para refletir sobre isso e entender como que as coisas vão acontecer, se ocorrer um cancelamento antecipado, e saber também como que você comunica isso para o cliente desde o início, para evitar um estresse na relação, tá certo? Pessoal,
Esses são os principais pontos que eu queria trazer para vocês sobre formalização de negócios. Então, recapitulando, a gente falou sobre ter um CNPJ, organizar a relação com o seu sócio, registrar a marca e ter um contrato bem estruturado. Pensem que se vocês organizarem essas questões direitinho desde o início, vocês vão evitar muita dor de cabeça. Não passem por cima dessas questões. Eu sei que quando você empreende tem um monte de problema para resolver, mas essas são questões importantes para evitar que você tenha mais dor de cabeça no meio do caminho, tá bom? É isso, galera. Boa sorte nos negócios e sucesso para vocês.